Querido, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nós estamos aí estudando as lições bíblicas da CPAD, a Escola Bíblica Dominical Adultos. O tema do quarto trimestre é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentarista é o pastor Wagner Gabi. Estamos chegando aí, queridão, na lição de número 9. A lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. Essa lição será ministrada no dia 26 de novembro de 2023. Olha só como o tempo está passando. Final do ano aí está chegando. Dia 26 de novembro de 2023, a igreja e o sustento missionário, a nona lição. O texto áureo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19 é o que está registrado aí, o texto áureo. A verdade prática diz assim: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. A leitura bíblica em classe está na carta, na missiva, na epístola que Paulo escreve aos irmãos da cidade de Filipe, aos Filipenses, capítulo 4, o versículo 10 até o versículo 20. Essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário. O segundo objetivo é elencar os princípios básicos do sustento missionário. E para finalizar, o terceiro objetivo da lição é conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro na obra missionária. A introdução da lição diz assim: o propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, os versículos 10 ao 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. E, finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever de cada servo, de cada serva de Deus, de todos os membros da igreja local. Que tenhamos aí um perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajustar e ajuntar tesouros na eternidade. A palavra-chave é sustento. Sustento, segundo o dicionário informal da língua portuguesa, sustento é um substantivo masculino, que significa que é um ato ou efeito de manter-se e alimentar-se para continuar vivo, gozando de boa saúde, alimentação, nutrição, manutenção. Isso aí é a definição de sustento. Vamos aí para o primeiro ponto da lição: a igreja de Filipos e o sustento missionário. Olha, querido, querida, Deus chama uns para irem ao campo missionário e aos demais para sustentar aqueles que vão ao campo missionário. Aqueles que vão semeando a preciosa semente, com certeza voltará colhendo e trará consigo os seus molhos, os seus feixes, as suas colheitas. A obra missionária é um trabalho que exige um esforço conjunto da igreja
e dos missionários, aqueles que são capacitados, que são enviados, e a igreja que os sustentará no campo de missões. O primeiro tópico do primeiro ponto diz Paulo e a igreja de Filipos. A relação de Paulo com a igreja de Filipos era de parceria, era de comunhão. Paulo ele estava ligado à igreja e a igreja o apoiava em suas missões, nos trabalhos missionários. Havia uma troca abençoadora entre o obreiro no campo e os crentes na base, segurando as pontas, mandando os mantimentos, ajudando o missionário no campo de batalha. Olha, queridão, no texto da leitura oficial, da leitura em classe, mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo São Paulo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo ele era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, versículo 10 ao 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e também a escassez na vida. Quando Paulo estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, Paulo passou a ser um seguidor de Jesus, a sua vida financeira não foi mais a mesma que era antes. A falta de vínculo entre o missionário e a igreja local é um dos grandes problemas da missiologia moderna nos dias atuais. As agências missionárias assumiram o papel que, na verdade, é para as igrejas fazerem. Os missionários, eles vão para os campos, mas perdem o contato com as igrejas que os enviou. As igrejas enviam oferta aos missionários, mas não se envolve com eles no sentido de dar e receber. Assim, os missionários ficam solitários no campo de missão, nos campos, e as igrejas alheias aos resultados que acontecem nos campos missionários. Faltam aos missionários o encorajamento das igrejas e faltam às igrejas as informações dos missionários. Então, a igreja sustenta, manda sustento, e o missionário manda os relatórios da obra, do andamento, do que Deus está realizando no campo de missões. E muitas igrejas têm perdido esse contato, às vezes nem enviam mais recursos para os missionários, abandonam-os lá no campo de missões, e é triste, mas é a realidade de muitas igrejas. Vamos aí para o segundo tópico do primeiro ponto, o privilégio de participar do sustento missionário. Olha, a igreja precisa cuidar do obreiro e não apenas da obra. A igreja demonstra cuidado com o obreiro na medida que lhe dá suporte financeiro para realizar a obra. Todos os recursos para a realização da obra de Deus já foram providenciados e estão nas mãos de cada servo, de cada serva de Deus. Paulo, ele não recebeu salário de algumas igrejas para proteger-se dos críticos de plantão que tentavam distorcer as suas motivações e atacar o seu apostolado. Por outro lado, meu amado e amada, o apóstolo São Paulo, ele recebeu de algumas igrejas, como a igreja de Filipenses. Só que a igreja de Corinto deixou de pagar o que lhe era devido, deixou de o abençoar com mantimentos, com ofertas. Nós precisamos das igrejas da Macedônia, inclusive da igreja de Filipos, que envia sustento enquanto ele trabalha em Corinto. Ele manteve-se em Corinto, ele ajudou, ele levantou a igreja,
mas ele não era sustentado pela igreja de Corinto, era a igreja de Filipenses que enviava sustento para ele e ele trabalhando em Corinto. Você vê aí como que as coisas são. Então, meu queridão, a igreja de Filipos jamais teve falta de interesse de ajudar o apóstolo. Teve sim circunstâncias desfavoráveis para fazê-lo. Hoje muitas igrejas têm a oportunidade para ajudar os missionários, mas falta-lhes interesse, falta-lhes compaixão, falta-lhes amor. Aleluia, glória a Deus, mas Deus vai com certeza tocar no coração de cada um pela urgência que há na obra missionária. A sustentação financeira aos missionários precisa ser sistemática, pois as necessidades dos obreiros são diárias. Não é suficiente enviar ofertas esporádicas, uma por ano ou de vez em quando, não, senhores. A contribuição ela precisa ser metódica, suficiente e contínua, mês a mês, dia a dia, para o sustento do missionário no campo de missões. O terceiro tópico do primeiro ponto fala esferas de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para um determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas de acordo com o contexto cultural em que o missionário e a sua família estão inseridos. Então tem que haver um preparo espiritual, financeiro, teológico. É uma tarefa de grande responsabilidade, em que, caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido naquele país ao qual o missionário foi inserido. A sínopse aqui do primeiro ponto diz: na relação dos crentes de Filipe com o ministério de Paulo, há um contexto de liberdade e voluntariedade. Vamos aí para o segundo ponto da lição: princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O primeiro tópico fala o custo do sustento financeiro. Olha, a igreja de Filipos não apenas enviava dinheiro para Paulo, mas também consolo, incentivo, aconselhamento. Ela não apenas supria suas necessidades físicas, mas também emocionais e espirituais. Os filipenses haviam renovado a sua bondade de dois modos: ajudando o apóstolo financeiramente e partilhando-lhe a aflição. Era uma igreja que contribuía para a obra missionária não apenas por um desencargo de consciência, não, senhores, não, senhoras, mas, sobretudo, por um profundo gesto de amor ao missionário. A igreja de Filipos enviou Epafrodito não apenas com uma oferta, mas como a oferta para Paulo. É forte demais, meu Brasil. É forte demais. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos conforme mencionados por Jesus no Evangelho que Lucas escreve, o Evangelho de Jesus, Lucas 14, 28. Meu amado, minha amada, vamos aqui para o segundo tópico do segundo ponto: princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Primeiro, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Segundo, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente
aos missionários de um modo eficiente e responsável. Esse dinheiro que é coletado nas igrejas tem que chegar lá no campo de missões. Ele não pode ser desviado, ele não pode ser usado para outra coisa. Ele tem que ir direto para o propósito que ele foi coletado, que ele foi doado. Então, terceiro, o sustento deve ser mais do que o básico. Não pode mandar só o que ele vai usar mensalmente, não. Tem que mandar algo a mais. Deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Se ele gasta ali por mês, vamos colocar aí 2.000, mande 3. Porque ele pode ter alguma urgência e ele precisar. Tanto para a família dele, para ele, como para os que ele está cuidando ali no campo de missões. E quarto, o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Um mês eu vou mandar no outro. Não, todos os meses tem que chegar esse sustento aí para o campo de missões. O terceiro tópico do segundo ponto, o apoio fiel e permanente. A igreja de Filipos não ofertava com pesar, nem por constrangimento. Ela fazia oferta ao apóstolo em um culto a Deus. A igreja ensinava o sustento de Paulo e ensinava para que aqueles fizessem doações e enviava o sustento de Paulo com alegria, tal como se estivesse oferecendo ao próprio Deus um sacrifício aceitável e aprazível. A contribuição missionária era um ritual de consagração, um tributo de louvor a Deus, feito com efusiva alegria e uma liturgia que subia ao céu como um aroma suave e agradável a Deus. É tanto que no capítulo 4, versículo 16, o apóstolo São Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel permanente ao seu ministério. Isso aqui é algo tremendo. Vamos para a síntese do segundo ponto. Os princípios básicos do sustento missionário passa pelo suporte financeiro, a entrega eficiente dos recursos e voluntariedade. Coisa forte. Vamos aí finalizar a lição, terceiro ponto. Aprendendo a investir na obra missionária. A igreja de Filipos versus igreja de Corinto. É um contraste entre estas duas igrejas. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstravam insensibilidades quanto ao sustento financeiro do seu missionário, a saber, o apóstolo São Paulo. Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer as suas atividades ali na cidade de Corinto. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. O segundo tópico do terceiro ponto, tendo consciência do nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto, não foi falta de ensino, que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que ela irá suprir todas as necessidades dos missionários que estão no campo de missões. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajudando alguém que está fazendo uma missão e também estamos sendo beneficiados ajuntando tesouros nos céus. Vamos aí para o terceiro tópico do terceiro ponto, pessoas financiando a obra divina. A igreja de Filipos tinha o coração maior do que o bolso.
Eles davam não porque sobejavam, não, senhores, mas das suas próprias necessidades. Eles ofertavam sacrificialmente, eles eram pobres, mas enriqueciam a muitos. Eles nada tinham, mas possuíam tudo, oh glória. Eles olhavam a contribuição não como um peso, mas como uma graça, como um dom imerecido de Deus. Eles não apenas davam com generosidade, mas também com sacrifício, pois ofertavam não apenas segundo as suas posses, mas voluntariamente ofertavam acima daquilo que eles tinham. Eles ofertavam não apenas para Paulo, o plantador da igreja, mas também para irmãos pobres que eles jamais tinham visto. Eles deram não apenas dinheiro, mas a eles mesmos se doaram para a obra de missões. É forte demais, meu amado, é forte demais. Quando nós lemos em Lucas 8, de 1 a 3, um grupo de mulheres acompanhava o nosso Senhor e o servia com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Vamos aí para a síntese do terceiro ponto. A igreja de Filipos tinha consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo São Paulo. Concluindo a conclusão, nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e a vontade divina e a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor, nosso Deus, conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados pela mensagem do Evangelho de Jesus. Deus abençoe, Deus ajude, Deus guarde.